Como o médium pode saber se a mensagem que ele recebe é autêntica do espírito que a assinou? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo da identidade dos espíritos, examina a questão de uma maneira exaustiva, de uma forma bastante aprofundada, que seria difícil aqui eu resumir em poucas palavras. Mas, sucintamente falando, podemos dizer o seguinte, que primeiro é necessário examinar o conteúdo da comunicação que o médium recebe. Se o conteúdo é elevado, se a mensagem tem um caráter edificante, se tem uma clareza na linguagem, se a mensagem coloca as ideias de uma maneira clara, objetiva, em alta elevação moral, se convida o indivíduo a reflexões positivas, moralmente saudável, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, examinar a credibilidade, o caráter e a conduta moral do médium. Esse é o segundo ponto. Porque o caráter moral do médium influencia muito na mensagem. E o terceiro ponto, o nome que assina a mensagem. Trocando em miúdos, o mais importante é o conteúdo da mensagem que nós recebemos. Se o conteúdo é nobre, se o conteúdo é de alta elevação, nós deveremos aceitar a mensagem pelo seu conteúdo e não pelo nome que está assinado. Porque, na verdade, essa coisa de nome, do nome que assinou, é muito do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa persona. Que importa se a mensagem é edificante, é moralmente elevada, se a mensagem está assinada por José da Silva ou se está assinada por Rui Barbosa? Se é Monteiro Lobato que escreveu ou se é Beltrano de Tal, que é um nome desconhecido. Os espíritos bons pouca importância dão para nomes, até porque os nomes de espíritos conhecidos, que ficaram conhecidos na Terra, são alguns dos espíritos. Há entidades muito elevadas que não são conhecidas entre nós e que não tem nenhum nome específico entre nós. A mim me parece, muito da nossa vaidade, do nosso ego, buscar mensagens porque fulano ou beltrano quem psicografou, porque tal espírito é que escreveu. Se nós não conhecemos o espírito, como é que a gente pode estabelecer um caráter de identidade absoluta? Não pode. A gente vai ficar pelo conteúdo da mensagem. Agora, se o conteúdo é antidoutrinário, se o conteúdo tem caráter duvidoso, é uma outra coisa. Então, primeiro, a qualidade do conteúdo. Segundo, Kardec colocou caráter moral do médium por causa da honestidade do médium. O médium realmente recebeu a mensagem ou ele produziu com a própria cabeça aquele conteúdo? Porque muitas mensagens que os médiums recebem podem ser fruto da sua própria cabeça, por autossugestão, por produção de si mesmo. É perfeitamente natural, não tem nenhum tipo de crítica nesse sentido, mas se o médium é honesto consigo mesmo, ele sabe quando ele é tomado pelo fenômeno mediúnico e quando ele, de alguma forma, se autossugestionou, e aqueles que conhecem o psiquismo do médium sabem que aquilo é o que ele pensa, que às vezes é até de conteúdo elevado, de caráter elevado. E terceiro, o nome que vai assinado, que é o de menor importância. Se eu não conheci Sócrates, o filósofo grego, como é que eu posso saber se realmente é Sócrates? Como é que eu posso saber se, por exemplo, aquele espírito que se manifestou e que assinou um vulto conhecido da humanidade, um Vicente de Paulo, por exemplo, a gente conheceu o Vicente de Paulo, a gente travou contato com ele, é diferente se trata de uma mensagem de autoria de alguém que eu conheci. Eu, conhecendo muito a pessoa que era encarnada e que agora ele escreve, eu sei identificar pela forma de escrever, pelos termos que usa, pelas expressões que utiliza. Aí dá para fazer uma espécie de identidade, se é ou não é a pessoa, porque quase sempre, diz Allan Kardec, o espírito coloca provas, elementos comprobatórios da sua identidade na escrita, na produção literária. Mas Bezerra de Menezes, você conviveu com Bezerra de Menezes pessoalmente para saber se realmente é ou não? São entidades, por exemplo, que a gente aceita a mensagem não pelo nome, mas pelo conteúdo moral. Agora, se a mensagem tem conteúdo moral duvidoso, se é uma mensagem empolada, que fala e não diz nada, se é uma mensagem que tem equívocos científicos, que não tem coerência, nós deveríamos considerá-la uma mensagem que é colocada na conta da dúvida, da suspeita no bom sentido da palavra, da desconfiança, de um certo ceticismo, como diz Allan Kardec. Então é necessário isso, é aquilo que está no Evangelho, examinar tudo e retende o que é bom. A mim me preocupa muito essa preocupação de nomes famosos, de nomes conhecidos, como se não houvesse outros espíritos de elevação moral que não possam se manifestar. Como se o mundo espiritual fosse feito de alguns espíritos apenas, não me parece coerente.